E aí pessoal, tudo bem? Guilherme da Delbras novamente. Hoje a gente veio com um conteúdo diferente para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância do contrato de manutenção. Além do contrato de manutenção, a gente vai falar também a diferença do contrato de manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Vamos começar primeiro então com o que a gente faz, que é mais comum aqui na empresa, contrato ou manutenção preditiva. O que seria isso? Eu vou até sua empresa, você chega até a Delbras e fala: Guilherme, eu tenho aqui na minha empresa um parque industrial e eu tenho no-break espalhado na empresa inteira, só que eu não faço ideia do que eu tenho aqui, eu não sei qual é a potência, qual a marca, são diferentes modelos e eu não sei como que a gente pode atuar nisso daqui. Eu faço uma visita até a empresa de vocês, a Delbras faz um levantamento de todos os equipamentos, a gente vê potência, análise crítica dos equipamentos, a gente vê como é que está o estado das baterias, a gente pega o número de série desses equipamentos, vê se tem a disponibilidade de peças no mercado, se esse equipamento não saiu de linha, como é que está a facilidade para realizar a manutenção desse equipamento. A gente faz esse primeiro levantamento para vocês e apresenta caso a caso para você, cliente. Você vai analisar isso e ver qual desses equipamentos você acha mais interessante a gente atuar com um contrato de manutenção. Eu vou passar meu feedback e falar: ó, esse equipamento aqui, ó, saiu de linha, vai ser mais complicado você achar peça. A gente pode até fazer o contrato? Pode, porém, caso tenha algum problema, você vai ter um prazo maior para conseguir essas peças. Por quê? Porque como a gente faz manutenção em multimarcas, nem todas a gente tem em estoque. Isso é comum no mercado. Então, a gente precisa ir atrás dessas peças para realizar a manutenção. E isso pode demorar um pouco mais. Então, esse é o primeiro ponto. Em seguida, vamos para o contrato de manutenção preventiva. Esse é o mais importante. Volto a frisar. Se você tem uma empresa, um parque industrial, não importa a área de atuação do seu negócio, ter um contrato de manutenção preventiva para os seus equipamentos é de extrema importância. Por quê? Isso garante uma vida útil maior dos seus equipamentos, dos componentes, da bateria e assim garante que não ocorra falha da sua produção, não ocorra parada da sua produção, porque a gente sabe, tempo de produção parada é dinheiro perdido. Não pode deixar uma produção parada, tá certo? O que a gente faz nesse contrato de manutenção? Fazemos um contrato de manutenção vistoria, testes funcionais dos equipamentos. Não é só limpeza, contrato de manutenção preventiva, tá certo? Então, fazemos também a limpeza. Além da limpeza, fazemos todos os testes, entregamos os relatórios, atualização de software, tudo que é necessário para o seu equipamento estar sempre rodando. Junto disso, precisamos também fazer o teste de carga. Então, a gente faz o teste de fato no seu equipamento, simulando uma queda da energia elétrica. É mega importante porque quando a gente faz essa manutenção preventiva, eu posso estender a garantia do seu equipamento desde que ele seja nosso. Esse é um ponto diferencial da Delbras, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, esse nosso diferencial, tá? Além disso, no contrato de manutenção preventiva, você tem suporte 24 horas, online, imediato. Dependendo da localidade, SLA de 2 horas ou até menos, se você for aqui do estado de São Paulo e estiver próximo à nossa região. Primeiro atendimento, ele é online, 24 horas, 7 dias por semana. A Delbras não para. Você tem que estar sempre ligado e a gente está sempre ligado. Então, isso é mega importante. A importância de um contrato de manutenção. Além disso, contrato de manutenção. Guilherme, você faz contrato de manutenção com inclusão de peças? Faço, desde que seja no nosso equipamento, porque nele eu tenho todas as peças em estoque. Todos os nossos equipamentos vendidos aqui, eu tenho uma parte voltada só para manutenção. Por quê? Para eu dar essa garantia para você de um atendimento, tem que ser com os nossos equipamentos. A gente consegue fazer contrato de manutenção com peças de no-breaks de outras empresas? Conseguimos também, nós fazemos. Volto a dizer, a Delbras sempre faz um contrato específico para você, cliente. Eu não quero te vender algo pronto, então a gente vai estudar o que é melhor para você, o que é melhor para a sua empresa, tá certo? Junto disso, temos a manutenção corretiva. Como é que funciona? Teve um alarme no equipamento seu. Pode ser em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. A gente vai fazer uma visita técnica primeiro, ou você vai me passar os dados, os códigos de erro, número de série do equipamento. Vamos fazer esse levantamento. Vamos analisar quais são os possíveis erros e já vamos lá com a peça. Caso não seja possível realizar a manutenção no local, pedimos para que tragam até a Delbras para a gente fazer os testes aqui no nosso laboratório. É importante a gente fazer o teste no nosso laboratório porque aqui a gente tem todas as ferramentas necessárias. Mas Guilherme, se eu mandar o equipamento para você, eu vou ficar sem no break aqui? Eu vou ficar sem proteção? Você não vai ficar sem proteção. Podemos, nesse processo, colocar um equipamento para você e manter sua rede estabilizada, tá? Sua rede protegida. Então, você não vai ficar sem um no-break na sua empresa. Outra coisa importante, contrato de manutenção corretiva. Dos nossos equipamentos, a gente pede até 1 semana para a solução dos problemas, tá certo?
Por quê? Porque a gente faz todos os testes, os equipamentos chegar, mandar, a gente reenviar para você. Nos equipamentos de terceiros, depende muito do caso. Se a gente tiver uma peça, continua também no mesmo prazo, de 1 semana. Caso seja necessário adquirir essa peça no mercado, aí a gente pede um tempo maior dessa correção. Por quê? Porque daí eu dependo do fornecimento dessas peças para a gente conseguir solucionar o problema. Mas tudo isso é muito transparente com você, porque a transparência nessa negociação, na manutenção, é muito importante para a gente da Delbras. Falei agora para vocês um pouco da diferença da manutenção preventiva, preditiva e corretiva, que são todas que atuamos aqui na Delbras, e agora eu vou falar a principal vantagem de você ter esse suporte como uma empresa. O que isso garante para você? Um contrato de manutenção preventiva garante a tranquilidade de você saber que seu equipamento vai estar sempre em funcionamento e que você não vai ter de surpresa ou ter que fazer de surpresa uma manutenção no seu equipamento. Por quê? Nossas manutenções são sempre programadas. E volto a frisar, a manutenção é de acordo com sua necessidade. Então fazemos manutenção mensal, quer dizer, contratos de manutenção mensal, bimestral, semestral, mas não indicamos a anual. Uma vez por ano não é indicado, tá? É sempre mais do que uma. Então isso tudo vai de acordo com sua necessidade e com a criticidade da sua empresa. Então se você tem necessidade, pô, Guilherme, eu trabalho aqui, eu sou responsável pelo cuidado da manutenção de um hospital na rede de UTI, na rede de ressonância magnética. Camarada, você tem que estar fazendo a cada 2 meses uma manutenção preventiva nesse seu equipamento, porque você está segurando um equipamento de valor agregado muito alto. E qualquer problema nele causado vai gerar um custo muito alto para sua empresa. Então a manutenção também é uma prevenção de gastos desnecessários, tá bom? Prioridade no atendimento. Com o contrato de manutenção você tem prioridade no atendimento. Já falei, repito novamente. O primeiro atendimento é online, a gente faz com você via telefone para já tentar solucionar o problema de forma imediata. Caso não dê, a gente manda um técnico para o local o mais rápido possível. Volto a frisar, se for próximo aqui da nossa empresa, no estado de São Paulo, temos SLA de até 2 horas para atendimento, tá bom? Outra vantagem, descontos especiais na compra de peças e novos equipamentos com a Delbras. Se você tem um contrato de manutenção com a gente, as peças nesses contratos e as baterias, quando necessária a troca, tem um desconto especial, além de não ser cobrado o valor da manutenção. Por quê? Você já tem o contrato, então eu não cobro esse valor avulso, que geralmente é cobrado quando um cliente nosso não tem contrato. Suporte técnico telefônico 24/7, 365 dias, a gente não para. A Delbras está sempre online porque ela sabe a importância que a sua empresa tem. Então a gente sempre está cuidando do seu negócio da melhor forma possível. Ponto principal que eu acho aqui no contrato de manutenção, e eu vou dar um exemplo para vocês práticos, daqui a pouco a gente vai descer lá na produção e eu vou mostrar para você. Aumento da vida útil dos seus equipamentos. Com o contrato de manutenção, a vida útil do seu equipamento praticamente dobra. Guilherme, dobra para quanto? Eu vou dar um exemplo que chegou na nossa empresa semana passada. A gente fez uma venda de um equipamento há mais de 10 anos atrás, e há 10 anos ele tem contrato de manutenção com a gente. Primeira vez que esse equipamento vem para a Delbras para fazer uma manutenção corretiva. Mas Guilherme, o que aconteceu com o equipamento? Ele quebrou mesmo tendo contrato de manutenção? Não. Aí é o tempo de vida útil dos componentes eletrônicos. Como tudo, tem um prazo de validade, alguns componentes também têm. Então esse equipamento voltou para cá após 10 anos por conta dessa validade dos equipamentos. Porém, durou 10 anos sem ter nenhuma dor de cabeça, rodando 100%, o problema já está solucionado e já está com o no-break preparado para ser enviado novamente para o cliente, tá bom? Maior tranquilidade e segurança. Você saber que você está fazendo a manutenção no seu equipamento é igual você saber que você está fazendo a manutenção no seu carro. Você vai fazer uma viagem, você tem que estar com a manutenção em dia para você estar tranquilo. Se você tem uma empresa, você tem um equipamento crítico que depende da qualidade da energia elétrica, a gente sabe que é bem complicada no país, você tem que estar com esse equipamento bem protegido. E você ter essa tranquilidade, você consegue através do contrato de manutenção preventiva. E para finalizar, uma parte da explicação e da importância e o quanto a gente confia nos nossos contratos de manutenção, a Delbras está com uma campanha inovadora aqui no Brasil. Como vocês sabem, nós trabalhamos com a Riel e somos representantes dele aqui no Brasil há muitos anos. Desde 2009 trabalhamos com a Riel. E nessa linha de equipamentos, a gente vem com algo diferente de tudo. Na compra de um equipamento com a Delbras, com o contrato de manutenção, a cada 1 ano de contrato de manutenção, a gente vai dar 1 ano de garantia no seu equipamento. Pô, Guilherme, você está me dizendo então que a cada ano de contrato de manutenção eu tenho 1 ano de garantia? Sim, essa é a confiança que a Delbras tem nos equipamentos e quer passar para você, tá certo? Até quando isso pode se estender? A gente estende esse contrato de manutenção com essa garantia de 10 anos por no máximo 10 anos. Por que só 10 anos, Guilherme? Porque geralmente em 10 anos muda a linha do equipamento.
Então, como a gente faz esse contrato até 10 anos, eu tenho que ter a garantia e as peças necessárias para te atender durante 10 anos. Quando esse equipamento sair de linha e mudar, eu ainda vou ter que ter um estoque dele para te atender, porque a gente está fazendo isso tendo a certeza que não vai ter nenhum problema para vocês, mas eu só posso garantir isso por um período de 10 anos. Ah, mas depois você não vai ter peça para me atender? Eu vou ter peça para atender, a gente vai ter a peça para te atender. Só que essa garantia de 100% pela Delbras, a gente consegue fazer por 10 anos para você, tá? Isso é um grande diferencial, isso mostra o quanto a Delbras confia nos seus equipamentos e confia no que pode ser feito para você. É isso aí, gente. Falando então, continuando sobre os contratos de manutenção preventiva e corretiva, esses aqui são alguns dos equipamentos que vieram para manutenção corretiva. Esse é o no-break modular multipower da Riello, veio aqui para fazer a substituição de um módulo, correção de um módulo e atualização do software. É um 168 kVA modular que segura um equipamento hospitalar. Esse daqui é um equipamento bem diferenciado. No break de 2009, primeira vez vindo fazer uma manutenção corretiva de fato aqui na Delbras. Por quê? Porque é um equipamento que tinha contrato de manutenção preventiva e isso prolongou a vida útil dele até esse momento que a gente está tendo que fazer a substituição dos componentes por conta do prazo da vida útil dos componentes, tá certo? Então esse equipamento aqui, primeira vez aqui no nosso laboratório desde 2009, atendendo clientes sem dor de cabeça alguma. E para finalizar, a nossa última manutenção de maior escala aqui nesses últimos tempos, um no-break de 300 kVA Riello MHT com transformador isolador. Esse equipamento aqui, a gente fez a troca dos principais módulos dele. Então esse equipamento aqui, a gente fez a troca de todas as placas, praticamente, parte interna, tudo placa nova, todos os módulos com placas novas, tudo importado direto da Itália, tá certo? Então esse equipamento aqui está zero. Com certeza vai rodar por pelo menos mais uns 10 anos aí, sem ter dor de cabeça alguma. Isso é a importância de um contrato de manutenção preventiva e você realizar a manutenção corretiva com uma empresa especializada. Porque quando a gente fala que a gente é especialista em Riello, nós somos especialistas em Riello, tá certo? A gente sabe identificar o problema da melhor forma possível e que tenha o menor custo para você. Essa é a importância de você fazer um contrato de manutenção e a correção do seu equipamento com uma empresa especializada, porque é um equipamento de valor agregado alto e isso custa caro. Então você tem que fazer isso com cuidado e com uma empresa especializada. Para finalizar, essa foi uma apresentação hoje nossa da Delbras na parte de contrato de manutenção preventiva. E falando um pouco sobre a manutenção corretiva, no próximo vídeo a gente vai falar especificamente de manutenção corretiva, mostrar a variedade de equipamentos que temos aqui, das diferentes marcas que sempre passam aqui pela Delbras para fazer essa manutenção. Então lembre, para manter sua empresa sempre ligada, ligue sempre para a Delbras, tá certo?